Meu amigo vascaíno, estourou uma bomba agora na parte da tarde em São Januário. A 777 Partners aprontou mais uma. Olha, vai deixar vocês com o cabelo em pé. Senta aí, não assista este vídeo em pé para você não cair. É sério, é muito sério. A gente vai falar muito sobre a reunião que vai acontecer no Conselho Deliberativo daqui a pouco e sobre a situação envolvendo reforços. E olha, primeira indisposição que o Ramon Dias já teve já com o elenco do Vasco, hein? Estou falando que isso não vai acabar bem. Aguarda aí que tem muito para a gente poder falar. Eu peço a você que está descontente com o atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora para o vídeo. Meus amigos, a gente está angariando fundos para a gente fazer a aquisição da nossa câmera. A gente está quase conseguindo. Você que tiver condições, humildemente, estou pedindo aqui para você ajudar o nosso canal, porque a gente está fazendo aqui com material alternativo que eu teria que entregar em breve. Então, quem quiser ajudar, o Pix ficará aqui na tela. Bom, meus amigos, o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a situação lá no Conselho Deliberativo. Às 19 horas terá a reunião. Essa reunião é decisiva aí para o futuro do Vasco, para a história do Vasco da Gama, entre tantas as coisas que serão julgadas hoje, está a situação da mudança estatutária com a prorrogação de mandato do Jorge Salgado e do Duque Estrada no Conselho Administrativo da SAF. Às 18h30 eu estarei ao vivo no canal alternativo, na Seita Vascaína, e peço para você, meu amigo, acompanhar, porque será decisivo para o futuro do Vasco da Gama. É um novo golpe que eles estão aí planejando para que o próximo presidente não tenha voz no Clube de Regatas Vasco da Gama. O link do canal Aceita Vascaína ficará na descrição deste vídeo para você se inscrever e acompanhar. Bem, meus amigos, vamos falar aqui sobre o treinamento de hoje, né? Porque hoje foi um treinamento com muitas dores de cabeça aí, porque é o seguinte, o nosso treinador já teve a primeira indisposição. Ele está horrorizado com alguns jogadores do Vasco da Gama no que corresponde à parte técnica. E, paz dos senhores, um jogador que o Vasco acabou de contratar, que seria reforço, fora dos planos aí do treinador. Olha a matéria aqui que o Vene Casagrande trouxe agora pra gente. Olha só, Ramon Dias teria ficado espantado negativamente com o Maicon e não deve utilizar o zagueiro. Gente, o Paulo Brax acabou de contratar esse jogador, é uma bagunça deliberada. Se teve notícia boa hoje nesse treinamento, que o Léo Pelé se recuperou, joga contra o Atlético Paranaense, e o Vasco tenta a liberação ainda do estádio São Januário para ter público junto ao STJD. Falando aqui sobre reforços, meus amigos, a partir de agora, mais atenção do que nunca, vocês vão ver o que essa 771 aprontou com os Gigantes da Colina. Olha só, vamos falar aqui sobre essa situação de reforço. Laureano, o que a gente tem de concreto até aqui? O Maicon, né? Esse belíssimo jogador. O Serginho Kosovo e
o Vasco contratou também o Medel. Um quarto jogador está aí para chegar, que é o Jefferson, lateral esquerdo lá do Atlético Goianiense. Detalhes finais para a gente ter o quarto reforço, certo? Jogador que vem para ser reserva do Piton. Situação lá do Oscar Romero. Segue aquela situação. O Vasco pediu 72 horas aí para o Boca Juniors para poder bater o martelo nessa situação. Porém, o que está pesando bastante é que o Vasco não pagou as parcelas lá do Aureliano e o Vélez está botando uma pressão danada para que essa negociação seja feita, para que ele, Vélez, tenha condições de receber esse dinheiro. Então, não está descartada aí a saída do Aureliano, do Vasco da Gama, e uma possível troca aí com o Oscar Romero, certo? Bom, a gente segue aqui falando aqui sobre a situação de atacantes, porque a situação do Lucas Prato deu uma esfriada. Hoje teve jornalista aí colocando o Allan Kardec, isso mesmo, no Vasco da Gama, ao ser perguntado sobre o interesse do Vasco da Gama no Allan Kardec, o gerente, o executivo de futebol, o Rodrigo Caetano, falou que não tem interesse em liberar o atleta e que não houve aí procura do Vasco da Gama, certo? O Vasco que colecionou mais um não aí, que foi Sornosa. O Vasco tentou contratar, e o Sornosa, aquele que passou pelo Fluminense, aquele que passou pelo Corinthians, né? E o jogador preferiu ficar, pasmem os senhores, lá no Independente Del Valle, isso mesmo, né? Não quis sair. O Vasco aguarda aí a situação aí de Oliver Torres, um nome que está sendo aí muito aí colocado em pauta, jogador que foi oferecido, jogador lá de Sevilha. O Ramon Dias está avaliando o nome do atleta para ver se vale a pena fazer este investimento ou não, certo? Jogador que foi oferecido. Assim como a situação do Nicão, hein? A gente trouxe isso na parte da manhã. Nicão pode pintar aqui no Vasco da Gama, não ficará no Cruzeiro. O São Paulo não vai ficar com ele e aceita até pagar metade aí do salário dele, que gira em torno de R$600 mil, o Nicão, que era jogador do Atlético Paranaense. Mas olha só, galera, olha o que a gente toma conhecimento hoje. Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas a gente precisa colocar aqui para vocês. Ó, isso aqui caiu como uma bomba hoje em São Januário, certo? Investimento da 777 no Genoa gera reações na torcida do Vasco. Está aí. Meus amigos, a 777 Partners, ela está comprando o Matteo Riteg, jogador do Tigre, um dos melhores artilheiros aí do futebol argentino, por 15 milhões de euros, ou seja, 81 milhões e 300 mil reais. Olha só. Deu para entender para onde que está indo o dinheiro? Os caras estão pegando dinheiro que era para a gente fazer contratações aqui, da nossa cota de TV. Os caras estão pegando dinheiro aqui da situação do Andrei para jogar, para despejar na empresa deles, como o Josh Wand fez com a irmãzinha, como a gente está vendo acontecer agora lá no Gen. Tirando dinheiro daqui para poder botar lá. E o Vasco está sem contratação nenhuma até o presente momento. É uma vergonha deliberada. E aí a gente aí fica questionando, será se quem comprou, ou se a 777 Partners comprou essa SAF sozinha, ou tem gente aí de dentro do Vasco que é dono disso?
A gente fica perguntando por que o Salgado e o Duque Estrada não falam nada diante dessa situação, eles dois que são representantes do Conselho Administrativo da SAF. E tem gente que quer prorrogar essa situação aí do mandato deles por mais 1 ano e meio. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso às 18h30, lá na reunião do Conselho Deliberativo. Te encontro lá no nosso canal Aceita Vascaína. O Pix está aqui, obviamente, para quem sentir o desejo no coração de abençoar o nosso canal, tá bom? A gente precisa aí fazer a aquisição dessa câmera. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Um beijo do gordo e vamos cobrar esses vagabundos. Tamo junto. Valeu.